Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula sobre informática na educação. Os computadores estão por toda parte e o mundo a um clique do mouse. Ao mesmo tempo em que a afirmação anterior soa exagero, aumenta a cada dia a sensação de que ela é fato. Um número cada vez maior de setores da sociedade beneficia-se da informatização para agilizar o acesso e a manipulação das informações. Além da rapidez e da confiabilidade dos serviços oferecidos por esse meio, um dos grandes benefícios é a interatividade que permite. Quem manipula os computadores com softwares para diferentes tarefas pode localizar, produzir e disponibilizar informações normalmente com mais eficiência. O governo tem incorporado o uso de tecnologias para modernizar os serviços que oferece aos cidadãos, com eleições através de urnas eletrônicas e agilidade na apuração de resultados. Com a Receita Federal incentivando a declaração de imposto de renda pela internet e novos recordes de arrecadação, em função do cruzamento de cada vez mais dados. Com licitações agora realizadas pela internet, em prazos cada vez menores, com amplo acesso à legislação e consultas pela internet. As empresas possuem computadores que auxiliam no processo de gestão, da produção à venda. As pessoas acessam cada vez mais serviços pela internet, movidos pelo conforto de buscar o que necessitam a qualquer hora, estando em qualquer lugar. E a escola? Na medida em que existem investimentos em recursos e capacitação, a escola também passa a utilizar computadores. A inserção da informática na educação demanda que se considerem dois olhares complementares. Criar uma cultura tecnológica de base, que propicie ao sujeito ter uma fluência tecnológica e, portanto, que seja produtivo para a sociedade atual. Qualificar a aprendizagem, através de recursos multimídia, de simulações, de acesso a informações e de oportunidades de colaboração. A inserção de computadores na escola, então, deve dar conta de um duplo desafio: social, preparação dos cidadãos do futuro, e pedagógico, melhorar o atendimento das necessidades de aprendizagem dos sujeitos. Deve-se reduzir a desigualdade entre os que têm acesso às tecnologias da informação e da comunicação e aqueles que não têm, iniciando esse processo pela escola. Ensino e aprendizagem com a informática. Perrenot, em seu livro 10 novas competências para ensinar, afirma que uma das competências esperadas de um professor na atualidade é utilizar novas tecnologias, referindo-se às ligadas à informática. Mas como fazer uso das novas tecnologias na educação? Quando se pensa em utilizar a informática como recurso didático-pedagógico, logo surgem novas perguntas. Que ambientes, softwares serão utilizados? Como explorar o potencial de cada um deles em atividades educativas? 4 grandes referenciais são destacados por Perrenot. Utilizar editores de textos, possibilitando um ir e vir entre o texto em construção e mesmo a elaboração de hipertextos. Explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetivos de ensino, tanto de softwares aplicativos de uso geral, tais como editores de texto, planilhas eletrônicas ou bancos de dados, quanto de softwares educativos. Comunicar-se à distância por meio da telemática, ampliando o acesso às informações e o desenvolvimento de processos colaborativos. Utilizar as ferramentas multimídia no ensino, pelo amplo potencial que apresentam de auxiliar no processo cognitivo humano. Além de conhecer diferentes ferramentas computacionais, é preciso saber como incorporá-las na educação. As tecnologias da informação e da comunicação demandam e, ao mesmo tempo, oportunizam uma mudança de paradigma, que não concerne as tecnologias em si mesmas, mas que diz respeito às aprendizagens. Vejamos o que Perrenot diz sobre o perfil do professor. A competência de produzir situações-problemas sob medida, trabalhar com o que está à mão sem temer o desvio de ferramentas ou de objetos concebidos para outros fins. Para trabalhar com situações-problema,
utiliza-se, por exemplo, de preferência, softwares didáticos, aplicativos, editores de texto, programas de desenho ou de gestão de arquivos, planilhas e calculadoras, que são os auxiliares diários das mais diversas tarefas intelectuais. É possível utilizar ambientes informatizados para uma consulta qualificada, bem como para oportunizar espaços em que o sujeito possa expressar suas ideias, testá-las e repensá-las. Nessa aula, vamos explorar alguns desses ambientes de caráter educacional, refletindo sobre o potencial pedagógico que apresentam. Enciclopédias multimídia. A informática oferece a possibilidade de agregar diferentes mídias, textos em diversos formatos, sons de tipos variados, músicas, falas, efeitos sonoros, imagens estáticas e animadas, gráficos, símbolos, filmes. Todas essas mídias podem ser arranjadas para apresentar informações de modo rico e diversificado, permitindo ao sujeito buscar e visualizar as informações conforme seus interesses e necessidades. A característica interativa dos produtos multimídia possibilita que o manuseio de informações se dê de forma natural e não forçada. Nossa atividade cognitiva não funciona de forma linear, onde uma informação leva necessariamente a outra. Nosso aparato cognitivo trabalha com associações entre informações que nem sempre parecem lógicas. Como as informações em um bom produto multimídia podem ser cruzadas, confrontadas e conjugadas a qualquer momento, além de poderem ser avaliadas nas mais variadas ordens e até desordenadamente, a multimídia torna-se uma fonte de informações que oferece poucos limites à atividade cognitiva normal. Mas, independentemente de existir conexão com a internet, há inúmeros softwares multimídia para pesquisa, tais como enciclopédias gerais e outros títulos com temas específicos. A ideia aqui é explorar alguns materiais que exemplificam o potencial dos softwares multimídia para a pesquisa. Para começar, é interessante conhecer enciclopédias abrangentes, que permitem pesquisar assuntos muito variados. Na Microsoft Encarta, por exemplo, a pesquisa se dá por campo textual livre ou pela escolha de categorias, tais como vídeos, sons, animações, mapas, viagens virtuais, entre outras possibilidades, permitindo uma navegação hipertextual. Ao localizar as informações desejadas, pode-se copiar ou imprimir textos e imagens, mas o ponto forte é mesmo a interatividade. Vamos ver como funciona? Podemos iniciar a nossa pesquisa digitando uma palavra-chave no campo localizar, por exemplo, a palavra Brasil. Vejam que na lateral aparece a palavra e também outros termos relacionados. Na parte central, então, temos uma série de opções de pesquisa. Clicando em Introdução, temos aqui, então, alguns dados iniciais sobre o Brasil e, por exemplo, palavras em azul, como América do Sul, que tratam-se de hiperlinks. Podemos pesquisar, então, sobre o continente onde o Brasil se encontra e retornar para continuar a leitura do nosso texto. Além das pesquisas por campo textual, podemos também pesquisar por categorias, como, por exemplo, viagens em 3D. Vamos ver uma? Em recursos, então, podemos selecionar viagens e, então, viagens virtuais 3D. Temos aqui 3 opções. Vou escolher Coliseu. Bom, enquanto aguardamos, então, que carregue a nossa viagem em 3D, já vamos conhecer um pouco de como funciona. A viagem em 3D, na verdade, representa o mundo virtual. Chegamos a ele. Aqui temos o Coliseu e podemos, então, navegar. Vamos ver o entorno do Coliseu. Então, estamos vendo como era a região ao redor do Coliseu em 400 anos depois de Cristo. Bom, temos um mapa também de navegação aqui na lateral. Vou clicar então para irmos à arena do Coliseu.
Vejam que aqui também podemos, então, ver como era o interior do Coliseu e suas arquibancadas. Há vários pontos também de interação hipertextual, como esses aqui destacados em preto. Ao clicarmos, podemos ir então ao hipertexto que aborda o tema indicado. E podemos também retornar na nossa navegação. Bom, fica aí então uma ideia de como é uma viagem em 3D. Há muitos softwares na área de geografia e história, produzidos e comercializados por diferentes empresas, bem como materiais disponíveis gratuitamente. É preciso pesquisar e atualizar-se constantemente. Alguns permitem viver momentos passados, através da ambientação dos fatos. Como seria interessante viajar pelo rio Nilo no tempo dos faraós? Em outros, é possível acessar dados de jornais da época do fato estudado e até mesmo assistir a pronunciamentos que marcaram a humanidade. Através de materiais desse tipo, a pesquisa deixa de ser apenas textual, passa a ser multimídia. Há inúmeros softwares também para dicionários, tanto de língua portuguesa quanto para outros idiomas. O acesso a dicionários multimídia no computador permite não apenas verificar a ortografia e o significado da palavra, mas também navegar entre as definições apresentadas. Muitos deles trazem também som, para que o usuário possa ouvir a pronúncia da palavra. Outros ainda apresentam ilustrações e exemplos da palavra empregada em determinados contextos. Na área das ciências, diferentes ecossistemas podem ser explorados, observando sua evolução. Que tal interagir com os dinossauros há muito extintos? Ou talvez desvendar as invenções da humanidade estudando seus funcionamentos? E as moléculas? E a história da matemática? E o corpo humano, como funciona? Tudo isso está ao alcance dos sujeitos, a partir de alguns cliques, através de uma linguagem multissensorial. É na interação que o sujeito escolhe o próximo destino, com a possibilidade de navegar de acordo com seu interesse e ritmo, orientado pelo professor. Para ilustrar, indico o CD-ROM intitulado Corpo Humano 2.0 da Globo Multimídia. Apresenta uma boa visualização dos sistemas, que corroboram para o entendimento do aluno, com animações e vídeos. Ainda que o professor se esforce em explicar, seja um excelente desenhista e aproprie-se de recursos concretos, tais como esqueletos e modelos de órgãos, há elementos de difícil representação, que podem ser melhor trabalhados em softwares multimídia. A interatividade proporcionada por softwares desse tipo, viajando pelo corpo humano, é um recurso relevante que não pode ser deixado à margem no processo educacional. Vamos interagir com ele? No Corpo Humano 2.0, então, podemos escolher entre essas três opções apresentadas. Vou clicar no visor de sistemas. Da máquina do corpo para penetrar no mundo secreto existente sob sua pele. Ou clique nos quadrinhos para descobrir como seu corpo funciona. Existem várias opções, então, de interação. Podemos voltar à sala em 3D, podemos escolher uma pesquisa por campo textual, podemos, no visor de sistemas, por exemplo, escolher o sistema muscular. Este mapa refere-se aos músculos. Podemos clicar para parar a narração e vermos de diferentes formas, em diferentes pontos do corpo humano, de costas inclusive. Bom, como a navegação é bastante ampla, vou voltar à sala em 3D, selecionando aqui então o visor de sistemas e mostrando um exemplo. Vou escolher como ocorrem os reflexos. Como ocorrem os reflexos? Vejam que aqui há hiperlinks para, por exemplo, a palavra medula, com uma explicação sobre ela. Há também a leitura. Músculo bíceps. Para que a gente possa fixar, então, a pronúncia de palavras referentes ao corpo humano que são mais difíceis e também pequenas animações. Vamos ver uma delas. Reflexo é uma resposta automática a um estímulo como calor ou dor. O corpo automaticamente procura se afastar do perigo, sem a necessidade de você dar o comando.
Acidentalmente, a mão esbarra numa ponta afiada, o que estimula um sensor de dor na pele. Impulsos nervosos são enviados pelo neurônio sensorial até a medula espinhal, onde são processados e imediatamente mandados de volta pelo neurônio motor. Os impulsos atingem então o músculo bíceps, fazendo com que ele se contraia e puxe a mão para longe da fonte de dor. É uma interação bastante interessante. Alguns dos softwares existentes podem ser instalados em cada máquina, exigindo ou não suporte de mídia, disquete, CD ou DVD. Outros rodam em rede, podendo o CD, por exemplo, estar no servidor. Dessa forma, todas as máquinas da rede que compartilham daquela unidade podem acessá-lo, sendo que em cada uma o usuário trabalha em seu ritmo de acesso, fazendo suas escolhas. Fica aqui a ressalva de que quando o software não é freeware, mesmo rodando em rede, é preciso ter uma licença de utilização para cada computador. Visualizadores de imagens por satélite. Que tal estudar ciências, história e geografia sobrevoando o mundo? Uma boa motivação é visualizar a própria casa e ir distanciando, observando a rua, o bairro, a cidade, a região, o estado, o país, o continente, o mundo. Pois em algumas regiões isso é possível. Há programas que permitem visualizar imagens reais da Terra, tiradas por satélite. É preciso destacar, porém, questões importantes. As imagens não são em tempo real, ou seja, algumas podem ter sido feitas há mais de um ano. Nem todas as regiões do mundo têm imagens disponibilizadas em alta resolução. Quanto maior for o centro urbano, mais provável é que se possa fazer uma maior aproximação. Para utilizar tais programas, é preciso ter uma máquina potente e uma boa conexão com a internet, pois buscam as imagens em servidores da rede. Identificar as manchas urbanas, as áreas de florestas, as áreas de deserto. Seguir o curso dos rios. Que tal uma chegadinha para conhecer a usina de Itaipu? Quando entramos no Google Earth, encontramos então o globo e podemos movimentá-lo. Vamos então para o Brasil. Chegando ao Brasil, aproximando, já temos alguns pontos marcados previamente, entre eles Itaipu. Vamos então a Itaipu. Veja, estamos nos aproximando, o mapa então vai se modificando. Na verdade, são imagens reais de satélite. E à medida que vamos nos aproximando, a resolução vai sendo então melhor definida. Aqui estamos em Itaipu, ainda estamos a uma distância grande. Vamos nos aproximar mais. Vejam a usina, o seu entorno, a barragem. Podemos chegar ainda mais próximos. A riqueza de detalhes é impressionante. Vamos nos afastar um pouco então. Que tal darmos uma chegadinha a Florianópolis? Podemos ir lá e ver a ponte de Florianópolis. Será que aparece bem? Vamos ver então como se dá a resolução nesse caso. Estamos chegando em Santa Catarina, Florianópolis, e vejam a ponte. Podemos nos aproximar ainda mais, nos afastar, enfim. Podemos procurar então outros pontos também de acordo com os nossos interesses. Cruzar a fronteira, ir a outros países, ver o Chile com suas cordilheiras, sobrevoar o Oceano Pacífico, observar o Japão, estar sobre um vulcão. Quanta coisa é possível estudar e descobrir, e mais, ver as ruínas do Coliseu ou outros pontos romanos. Observe a identificação dos países, dos estados, das cidades. Marque pontos interessantes para voltar quando quiser. Meça a distância entre dois pontos. Observe as coordenadas. Tudo isto está disponível. Não são ilustrações, são fotografias do que é real e estão interligadas. O uso de softwares desse tipo é motivador e educativo. Há quem utilize tais softwares para procurar, por exemplo, por um local estudado ou noticiado, para visualizá-lo. Há também quem faça justamente o contrário. Visualize uma imagem interessante
Então passe a pesquisar sobre o que ela representa. Há várias possibilidades de exploração, de maneira contextualizada e significativa. Descubra algumas. O Sistema de Posicionamento Global é comumente conhecido por GPS, do inglês Global Positioning System. É um sistema de posicionamento por satélite utilizado para a determinação da posição de um receptor na superfície da Terra ou em órbita. O sistema GPS foi criado e é controlado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, mas pode ser utilizado gratuitamente por qualquer pessoa. É necessário apenas um receptor que capte o sinal emitido pelos 28 satélites que orbitam ao redor da Terra. O receptor GPS capta os sinais emitidos pelos satélites e decodifica as transmissões do sinal de código e fase dos vários satélites em órbita e calcula a sua posição com base nas distâncias a cada um dos satélites. Além de sua aplicação na aviação geral e comercial e na navegação marítima, qualquer pessoa que queira saber sua posição, descobrir a direção que deve seguir e, até mesmo, medir a velocidade de seu deslocamento pode se beneficiar com o sistema GPS. Como vimos, são muitas as tecnologias que temos à disposição e que podem nos auxiliar desde tarefas de trabalho até a educação. Como dicas de estudo, sugiro a leitura do livro Informática na Educação, Professor na Atualidade, de Sâmia Feitosa Tájara, da editora Érica. O livro aborda diferentes perspectivas de informática na educação, exemplificando com projetos pedagógicos.